aqui essa live para falar contra a João... Eita. Esse fio aqui. Para falar contra a joão-dorização da direita. O que é um absurdo. Então, como sempre, eu vou esperar os espectadores chegarem. Enquanto isso, eu vou cantar uma musiquinha. Lisboa, vem pra rua, que o Santo Antônio é teu. São Pedro deu-te a lua e o mundo escureceu. Comprei-te um manjerico e trago-te um balão. Em casa que eu não fico, ai meu rico São João. Lisboa faz surgir, ai que milagre aquele. Cantigas a florir num cravo de papel. Nos arcos enfeitados poisaram as estrelas. E há anjos debruçados nos telhados das vielas. Não ficou tão bom quanto a Amália Rodrigues, confesso. Muito bem, vamos lá. Está havendo um fenômeno muito triste, que é a joão-dorização da direita. Eu defino direita como sendo ordem natural. Então, quando eu falo sou de extremíssima direita, é que eu defendo o extremo da ordem natural. Não me confundam com eleitor de Bolsonaro, esse tipo de coisa. Então, eu defino a esquerda como um afastamento da ordem natural de Deus, da lei natural, e a direita como proximidade. Eu não sigo o diagrama de Nolan, eu não sigo essas definiçõezinhas da Revolução Francesa, girondinos, jacobinos, nada disso. É ordem natural. E, portanto, nós precisamos manter essa ordem natural. Conservadorismo, eu sou um conservador, significa conservar essa ordem natural. Mesmo que para isso nós tenhamos que fazer uma revolução imanentista aqui. Não ser imanentista, mas do ponto de vista imanente fazer um ato revolucionário para voltar ao conservadorismo desta transcendência que é a ordem natural. Évola falava assim, né? Hoje em dia o tradicionalismo é o maior ato revolucionário que você possa fazer. Eu não gosto do Júlio Évola, tá? Só para deixar claro aqui. Não gosto dele, não gosto do fascismo. Só que a frase dele é boa. Enfim. Mas o que está havendo hoje é que nós estamos chamando de direita algo que é completamente avesso à ordem natural. Então qualquer porcaria hoje é chamada de direita. Simplesmente porque é antipetista. Então, quer dizer que você não gosta da cor vermelha? Você é de direita? Você vota num partido que se chama Social Democracia Brasileira e você pensa que você é de direita aonde? Então, um sujeito como João Dória não é de direita, não é conservador, não é libertário, é esquerda pura. É esquerda pura. Mas justamente o governo cria várias vertentes das ideologias, várias vertentes da esquerda, porque as pessoas são diferentes, então o marketing é diferente. Existem empresas que fabricam a mesma porcaria de adoçante e colocam nomes e marcas e logotipos diferentes porque os consumidores são diferentes. O empreendedorismo político faz exatamente a mesma coisa. Então coloca a estrelinha vermelha, Partido dos Trabalhadores, para enganar um tipo de gente. Partido da Social-Democracia Brasileira, para enganar outro tipo de otário. Partido Novo, para enganar outro tipo de otário ainda. É tudo a mesma merda. Por que tem tanta ideologia? Por que os desvios da ordem natural são tão variados? Ora, está na Bíblia. Para entrar no céu a porta é estreita, para se desviar dele a porta é larga. Existem várias ideologias porque existem várias desculpas para te roubar. É por isso. Então está havendo esse fenômeno aí. De onde tiraram, por exemplo, que o unionismo é de direita? Manter um Estado desse tamanho, que é o Brasil, e chamar isso de direita, o próprio Bolsonaro, Brasil acima de tudo, né? Não, isso não é direita porcaria nenhuma. Isso é típico de esquerda. Todos os esquerdistas acham o separatismo um absurdo. Se você chegar numa reunião do PSOL e falar, sou separatista, os caras vão te chamar de tudo, vão te chamar de fascista, de nazista. E o Bolsonaro concorda com ele. Esse negócio de separatismo aí, o Olavo de Carvalho deve achar o separatismo um absurdo também. O Reinaldo Azevedo. Claro, são todas vertentes do establishment. Todas. Inclusive, o governo faz isso mesmo. Ele cria a própria oposição. O Estado é tão inteligente que ele cria a própria oposição para desviar o foco, para tirar os verdadeiros opositores do Estado da janela de Overton, das opiniões aceitáveis, e criar uma briga que não leva a nada. Uma conversa de loucos, uma briga em torno de falsos objetivos. É assim que o Estado age. Ele cria uma briga em torno de falsos objetivos. Por isso que hoje está havendo aquilo que eu chamo de Kim Kataguirização do debate. Você vai ver um debate desses caras, esse Kim Kataguiri, esse cambojano aí do Santebal, e ele começa a discutir com um sindicalista de extrema esquerda lá, um psicopata lá. Ai não, porque o Lula comprou o triplex, o Lula não comprou o triplex. Que lixo que isso importa?
Então tira-se o foco. O foco é destruir as causas do mal. É destruir a raiz do mal, que é a existência de um Estado, a democracia, o igualitarismo. Tudo isso é a raiz do mal. Os caras, não, que o Lula pegou o triplex lá. Tô nem aí pro triplex do Lula, cara. O PT é um sintoma de uma doença muito mais profunda. E nós temos que entender isso. Aliás, o próprio fato de não existir muitas mulheres libertárias nos explica muita coisa. Existem algumas mulheres libertárias, sim. Como, por exemplo, a Paloma Alvarez, que acabou de entrar aqui. Que é uma grande libertária. E digo mais, é uma libertária muito bonita. Então, temos a Paloma Alvarez aqui, que acabou de entrar. Mas é fato que elas são uma minoria. É muito pouca mulher libertária. E o que eu vou falar agora é bem chocante. Mas a falsa dicotomia entre esquerda e direita que o Estado cria para fingir que existe uma oposição é comprovada pelo número de mulheres que existem nas vertentes dos diversos movimentos políticos. Sabe por quê? Porque é da biologia evolutiva da mulher que ela procure o poder, que ela procure segurança e estabilidade. Então ela sempre vai procurar o macho alfa. E ela tem muito mais urgência em procurar um macho alfa, em procurar um foco de poder onde ela possa se estabelecer e garantir o dela no curto prazo, do que se arraigar a princípios morais, que eu não arredo, eu vou morrer pelos meus princípios. Isso é mais coisa de homem. Não tô falando que isso vale sempre. Existem mulheres extremamente idealistas que morreram pelos seus ideais, existem. Mas não é feitio da biologia evolutiva delas. Vocês podem se ofender à vontade comigo, mas eu sou um partidário daquilo que falava Luiz Lavelli. O valor das palavras consiste em defender a verdade, não em criar efeitos nos homens, e sim defender a verdade. Criar um efeito para trazer os homens para a verdade é um bônus, mas o primeiro lugar é o compromisso com a verdade. Então eu tô falando aqui. A maioria das mulheres não vai defender princípios da ética libertária per se. Elas vão procurar focos de poder. Onde estão os focos de poder dentro das ideologias? Ora, a esquerda tem um foco óbvio. Os movimentos de esquerda são diretamente financiados pelo establishment, pelo aparato governamental, composto pelos banqueiros corporativistas e pelo seu aparato armado, que é o próprio Estado. Então é claro que ali na esquerda existe um grande foco de poder. Esses caras ganham rios de dinheiro sem trabalhar só para fazer a propaganda do sistema. Outro foco, por exemplo, está na direita, na pseudo-direita. Na direita Bolsonaro, na direita João Dória, que não é direita porcaria nenhuma. É tudo de esquerda. O João Dória é muito pior que o próprio Bolsonaro. Muito pior. Mas o fato é que é óbvio que é um foco de poder. É a oposição que o próprio sistema cria para se reciclar. É o refúgio que o sistema usa para desviar os focos de rebelião, para desviar as energias anarquistas para discussões de louco e amansar o próprio sistema. Ali estão focos de poder poderosíssimos. Ali estão grandes fundraisers. Ali estão grandes interesses empresariais. Ali tem dinheiro e ali tem poder. Então também tem um monte de mulher na direita, na pseudo-direita. É por isso que cunharam aí o termo conservadia. Tá cheio. Mas cadê as mulheres libertárias? Ora, o movimento libertário não recebe dinheiro dos caras. Existem os pseudo-libertários. Esses sim recebem dinheiro dos caras. Ali também tem foco de poder. Esses movimentozinhos pseudo-libertários, MBL, partidos libertários de todos os tipos, aquele tal de Juliano Torres, que era um grande... Opa, tudo bem? Ô, Lídia, acho que pode colocar assim, não vou te atrasar não, tô gravando aqui, mas é zoado mesmo. Não, mas o computador tá aí, depois pode deixar, depois eu ponho, pode gravar. Não, mas pode tirar ele lá, nem tô usando. Não? Não. E... Então esses caras são financiados por grandes empresários, grandes ideólogos do sistema. Não, pode tirar aí. E... Nossa, me perdi aqui. Ah, sim. Então eu tava falando, MBL, financiado pelo irmão Koch, Partido Novo, Partido Libertário, todos esses caras, Juliano Torres, esses ratos de instituto, Hélio Beltrão, esses caras são pseudo-libertários. A prova de que eles são pseudo-libertários é que eles estão diretamente ligados ao establishment por canais financeiros. Em torno desses canais financeiros é óbvio que vai girar o quê? Mulheres que estão procurando foco de poder. Elas existem. É da biologia evolutiva delas. E esses caras vão lá pra roubar mesmo. Juliano Torres roubou pra cacete lá no... Aquele... Estudantes pela Liberdade lá. Esquerda Popular Leninista. Financiados pelo SFL,
que eles falam que é Students for Liberty, mas na verdade é Socialists for Lenin. Isso é pseudo-libertarianismo. Se vocês querem entender por que isso é pseudo-libertarianismo, eu sugiro que vocês leiam um grande artigo de Murray fucking Rothbard. Por que é importante o paleolibertarianismo? Paleolibertarianismo. Porque é preciso entender uma coisa. O libertário verdadeiro, ele é contra o gradualismo. Ele é contra esse sistema todo. Ele é contra essas desculpas esfarrapadas para existir governo. Porque o governo vive das desculpas que nós damos para mantê-lo. Não porque é a defesa, não porque é a segurança, não porque é a inclusão LGBT, não porque tem que ter um gradualismo, não porque não ia dar... Isso, continua inventando desculpa que você vai continuar sendo escravo. Então o paleolibertarianismo rejeita o governo imediatamente por motivos éticos, por motivos morais. Afinal, o Estado só surgiu por causa da nossa falha moral. Então o libertarianismo é um remédio que vai no ponto, ele cura a doença. Ele não aceita a união com o establishment, porque ele vai se perverter se ele fizer isso. Isso pode remediar a vida do Juliano Torres, mas não vai remediar a escravidão do povão. Isso pode remediar o desejo do Hélio Beltrão de aparecer, né? Mas não vai remediar a situação dos povos na África. Porque só o capitalismo libertário pode salvar aqueles caras. Então, se você é gradualista, você é um marqueteiro, e eu só não te mando para aquele lugar como você merecia, porque eu estou usando aqui o escapulário de Nossa Senhora do Carmo, que ontem eu recebi a imposição de mãos do padre João Bechara, que é um... Talvez ele venha a ser um papa brasileiro um dia. Então eu vou tentar evitar falar palavrão nessa live, apesar da minha vontade de ser pegar uma bazuca e começar a explodir coisas. Então, em oposição ao paleolibertário, Murray Rothbard cunhou o termo de nihil libertário. O que é o nihil libertário? É o libertinho, é o PNA, a liberdade vem com tudo, aquele psicopata do Nordeste lá, o Marinho. Quer dizer, são caras que não têm fundamento epistemológico, são caras que não têm fundamentação moral, são caras que sequer têm fundamentação em escola austríaca de economia. Alguém que fala em Banco Central Austríaco não sabe o que está falando. Ou é um grande enganador. Banco Central Austríaco, se existe um Banco Central, não é austríaco, porque a escola austríaca é contra um sistema bancário centralizado. Então você falar em Banco Central Austríaco é a mesma coisa que você falar em puteiro católico. Se é puteiro, não é católico. Então esse tipo de coisa, são nihil libertários, são libertários que não têm consistência interna, cujo grande apelo para virarem libertários é uma rebeliãozinha contra qualquer autoridade que vem da adolescência. Eu me rebelo contra o meu pai, me rebelo contra o meu avô, me rebelo contra Deus, me rebelo contra a igreja, me rebelo contra tudo. Eu sou mais eu sou autossuficiente. Aí o cara começa a ler Ayn Rand e fica naquilo, vira objetivista. Agora, qual é a fundamentação moral desses caras? De onde eles acham que vêm as virtudes para manter a liberdade? Não sabem porcaria nenhuma. Então, esses são os nihil libertários. É importante lembrar que a manutenção da liberdade é uma coisa muito frágil. A liberdade é um anjo muito efêmero. E para ser mantido, ela precisa de muita coisa. Você precisa, por exemplo, de um arcabouço cultural, de uma identidade local. É identitário mesmo. Para você amar a sua própria liberdade. Porque a liberdade é, em última instância, sendo bem ropeano aqui, a capacidade de excluir. A capacidade de manter a sua propriedade privada preservada da coletividade. É exclusão. É exclusão, é desigualdade, é discriminação. Todas essas coisas que a esquerda fica apavorada, mas é isso que mantém a propriedade privada. Isso é liberdade. Agora, para você querer manter essa propriedade privada, ou seja, manter a liberdade da propriedade, é preciso que você goste do lugar. É preciso que você se sinta identificado ali. Como é que você vai fazer isso sem outras coisas que não só o PNA, a liberdade? Sem cultura, sem arte, sem arquitetura e principalmente sem religião. Você não vai fazer isso. Então, as virtudes, elas não são apenas consequência da liberdade. É fato que se numa sociedade libertária as virtudes seriam aperfeiçoadas. As virtudes são também causa da liberdade. É por isso que acaba sendo injusto o cara chegar e falar, olha, anarcocapitalismo é impossível.
que sempre vai ter alguém para fazer um Estado. Não, é injusto você falar isso, porque realmente não daria para ter liberdade, para criar as instituições necessárias para manter a liberdade, assim por diante, sem que antes houvesse a formação de virtudes. Isso era muito difícil de fazer. Principalmente sem o cristianismo. Então é preciso adquirir as virtudes morais para que nós possamos fazer valer a liberdade. Agora, como é que nós vamos fazer isso enquanto tiver um bando de libertino achando que religião é bobagem, achando que cristianismo é superstição, achando que se você defende os valores familiares, os valores corretos, a família tradicional, os caras acham que isso é fiscal de... Eu tô evitando falar palavrão aqui por causa do escapulário, né? Você chega e fala, não, temos que defender a família tradicional. Essa pouca vergonha, essa orgia, essas passeatas gay aí, tudo desordenada. Aí fica, seu conservinha! Os caras acham que a liberdade vem de onde? Certamente não é desse relativismo gramsciano. Não, porque é o direito da mulher abortar. Certamente a liberdade não vem de relativizar a vida humana desse jeito e permitir que uma mãe mate o próprio filho dentro do ventre. Eu te garanto que não. A consequência merecida de uma sociedade que permite o aborto é ser escravizada num regime totalitário. E vai ser bem feito. Matar bebezinho. Como dizia Santa Madre Teresa de Calcutá. Se você permite que uma mãe mate um bebezinho indefeso dentro do ventre, que moral você tem para dizer que qualquer outra forma de assassinato é errado? Menos ainda para criticar alguma forma de roubo, como é o imposto. Então, esse tipo de libertinismo, de nihil-libertarianismo, tem que acabar. Não dá para ficar assim. Agora, para que nós deixemos de ser nihil-libertários e tenhamos as virtudes necessárias para manter a liberdade, nós precisamos exercer essas virtudes, claro. Então, a primeira coisa é ordenar a nossa vida. A primeira coisa é parar de ser consumista, se armar, ter as mães de enfrentar um bandido, atirar na cara do bandido. Por isso que eu falo que Dória é pior que Bolsonaro. Eu não gosto do Bolsonaro, protecionista, desgraçado. Agora, ter armas é fundamental. Pelo menos o Bolsonaro liberaria algumas armas. Não todas como ele deveria. Aliás, o certo é não precisar do Bolsonaro para liberar arma. O certo é comprar a arma que você quiser e falar, Bolsonaro, você tem alguma coisa contra? Quer morrer? Quer ser a primeira vítima da minha arma? Esse seria o certo, né? Como eu sempre digo, precisamos de armas banindo políticos e não de políticos banindo armas. Agora, um desarmamentista, confesso, como o Dória, é bem pior. Por exemplo, eu estava vendo uma reportagem hoje que eu queria socar o computador. Queria dar um... Aumenta o ataque de ácidos no Reino Unido, principalmente em Londres. Virou festa da uva agora. Chega lá, joga ácido na cara dos outros, joga ácido na cara da mulher, joga ácido no comerciante que está indo entregar pão ali. Um monte de ataque de ácido em Londres. Aumentou muito nos últimos anos. Por que será, né? Aí os caras ficam, por que será que aumentou o número de ataques de ácido? Será que precisa ter educação? Ah, claro! Então vamos lá, eu vou te ensinar matrizes, determinantes e sistemas lineares para você não jogar ácido na cara de uma moça na rua. Vai tomar na... Escapulário. Idiotas. Eu vou falar a verdade aqui, né? Lavela. Aumentou o número de ataques de ácido no Reino Unido porque aumentou o número de muçulmanos. Entenderam? Quer que eu desenhe? Então eu vou desenhar aqui, ó. Agora eu vou desenhar porque tem filha da desgraça que não vai entender. Vou desenhar. Não, agora eu vou desenhar mesmo. Não tem nem papel aqui. Vou desenhar aqui, ó. Esse aqui é o meu cone de revolução. Dá pra ver aqui? Esse é um cone de revolução. Abaixo los imperialistas. Então, aqui, ó. Vou desenhar. Esse aqui é o número de muçulmanos, tá? Nesse eixo aqui é o número de muçulmanos, no outro eixo é o número de ataque de ácidos, entendeu? É isso. Então, qual é a solução? A solução é deportar os muçulmanos. A solução é proibir o Islã. Mas você é islamofóbico. Eu sou. Se eu entrar num lugar e tiver uma
cobra cascavel, eu vou sair correndo, eu vou dar um tiro na cascavel, e você pode me chamar de cascavel-fóbico quanto você quiser, porque eu não sou retardado de chegar lá e falar: oi, cascavel, você quer enriquecer culturalmente aqui a minha casa? Vá a merda, vocês! Então a culpa é isso. É falta de cruzada. É falta de Ricardo Coração de Leão. Aí qual é a... Eu ia zoar. A hora que eu li a reportagem lá no Facebook, eu ia zoar. Eu ia escrever assim, daqui a pouco vão querer fazer o estatuto do desacidomento. Vão querer proibir ácido. Mas deixa eu ler a reportagem primeiro. Eu ia fazer a piada, cara, eu ia zoar. Aí tava lá, a polícia então deseja controlar melhor a venda de ácidos, proibir ácidos, etc. Quer dizer, eu ia fazer uma piada e é verdade, cara. Querem acabar com o uso de ácidos. Então é sempre o cidadão inocente que paga. O Penn Jillette, que é um grande humorista, apesar dele ser ateu e falar um monte de besteira em relação a isso, ele fala muito bem. As pessoas clamam por segurança. Só que elas clamam errado. Elas clamam pro pior bandido que existe, que é o governo. Aí o que o governo faz? Muito bem, eu vou te dar segurança. E tira os direitos individuais de pessoas inocentes. Então, o cidadão britânico é atacado por um muçulmano com ácido. O que o governo faz? Cruzada? Não. Ele proíbe os ácidos. É impressionante. Ainda tem cara que acha que Thomas Hobbes era melhor do que um saco de lixo. É absurdo. Agora, o que eu ia dizer é que nós precisamos ter a liberdade para exercer as virtudes que permitam que nós aumentemos o nosso amor pela liberdade. Precisamos dessa liberdade. E a joão-dorização da direita impede isso. Então, esses caras falam, não pode ter arma. Não, você vai ser multado se você correr na rua. Você não pode correr, você vai tomar multa. Não, você precisa seguir a Constituição, você precisa andar nos conformes, você precisa andar na linha, etc. Agora, que tipo de homem é esse? É um escravo. Ora, no tempo da escravidão nos Estados Unidos, os escravos não podiam ter arma. O homem livre podia. Então eles viam um negro com uma arma e falavam, é um homem livre ou é um escravo? Que se você tá com arma, é bom que você seja um homem livre. Senão você é um rebelde. Então, claro, pro governo nós somos todos escravos. Se você não pode pegar o seu carrão e sair andando... Você não pode pegar uma Harley Davidson e sair... Senão o governo te multa. Então você não pode mais ser homem. Você não pode mais ser livre. Você não pode mais ser feliz. Você não pode mais nada. Você não pode existir, que o governo te pune. A existência de um governo faz com que a própria existência do indivíduo seja um crime e que todo indivíduo seja culpado até prova em contrário, como a indústria da multa faz conosco, né? A palavra de um parasita da CET vale mais que a sua. Então nós não podemos fazer nada, tem que andar na linha. Não, você é livre para andar na linha, você é livre para cumprir as ordens do governo. Onde que isso é liberdade, rapaz? Então o governo não deixa nem você começar a ser livre. Mas tem uma coisa que o governo nunca vai controlar. Sabe por quê? Porque Deus nos deu. E o governo não é capaz de tirar algo que Deus nos deu. O governo pode tirar tudo, menos isso, que é o livre-arbítrio. Então você tem o livre-arbítrio para ser contra o sistema, para defender a violação do sistema, para defender a destruição militar do governo. Isso nenhum governo pode tirar de você. Jamais. Eles podem tirar sua vida, mas aí você vê o filme do William Wallace, né? Braveheart. They can take our lives, but they will never take our freedom! Então, você é livre se você quiser. Eu, por exemplo, sou livre. Eu me considero livre. Por quê? Porque eu não vivo no Brasil, eu não sou brasileiro. Eu vivo no Grão-Ducado da Cogósia, que é a minha casa. E, atualmente, o Grão-Ducado da Cogósia está sofrendo uma ocupação criminosa da República Federativa do Brasil. E eu, cavaleiro do Grão-Ducado da Cogósia, estou em guerra contra a República Federativa do Brasil. Então eu sou livre. Eu sou livre, mas estou em guerra com o Brasil e eles estão me mantendo refém aqui. Mas eu sou livre. Minha mente é livre. O governo não tem grip over my mind. Agora, não, eu sou brasileiro, eu vou votar que vai mudar. Então você é um escravo, você está perdido. A mim não. E aí, não, mas você nunca vai ver o ancapistão. Você sempre vai ter que pagar imposto. Que seja, cara. Isso não é o problema. O problema é salvar minha alma e ir pro céu. Mas eu já sou livre. Agora você precisa se libertar. Para isso é necessário que você não caia na armadilha da joão-dorização da direita. Achando que esse conformismo com o sistema
é direita. Não, mas o cara trabalha, o cara tem iPhone, o cara é um grande gestor. Amigo, antigamente, revolucionáriozinho de esquerda era tudo vagabundo maconheiro, né? Então os caras não trabalhavam, ia lá fumar uma maconha, anos 70 ali, maio de 68 na França. O general de Gaulle é um retrógrado. Então a esquerda era aquela coisa. Hoje, bom, qual o resultado da esquerda? O resultado da esquerda é um regime onde o trabalhador, que tinha nada a perder nos seus grilhões, ele toma 10 mil grilhões na cabeça. E acaba trabalhando para o sistema, mais do que nunca. Hoje, nós já normatizamos isso. As pessoas trabalham como camelos para ter uma renda cada vez menor, sempre corroída pelas crises econômicas. Então, aquilo que o comunismo ia fazer conosco, que é trabalhar igual um camelo para manter uma elite política, já está acontecendo. E as pessoas simplesmente se conformam. Não, eu não sou comunista, eu sou um social-democrata. Aí eu vou trabalhar todo dia e eu pago meus impostos. E no meu trabalho nós temos palestras de conscientização a respeito da diversidade sexual e tudo bonitinho. Quer dizer, nós já estamos no comunismo. Eles já te forçaram. Você já está naquela situação do cara do 1984, que é todo dia trabalhar lá para manter o próprio sistema. Hoje em dia as pessoas são tão conformistas que elas acabam se perdendo no trabalho, perdendo a alma mesmo, porque o trabalho delas muitas vezes consiste em manter o próprio sistema. Um analista de crédito do Banco do Brasil, ele está mantendo o sistema. Um cara que vai lá fazer conscientização da diversidade sexual, dessas viadagens aí, está se perdendo também. Ou você vai fazer coisa pior. Pior do que isso. O que pode ser pior do que isso? Você vai ser um desonesto institucionalizado. Você vai pra Fiesp, por exemplo. Federação dos Filhas da Puta Fascistas lá da indústria do inferno lá. A Fiesp. Esses caras falam que eles são empresários que trabalham. Mas isso é puro fascismo. O que a Fiesp faz é lobby regulatório para manter o seu monopólio e para destruir o Nordeste. Porque, claro, com as imposições regulatórias que eles praticam por puro lobby da Fiesp, que porra de... Oh, desculpa, Nossa Senhora do Carmo, desculpa. Que desgraça de indústria que vai para o Nordeste. Porque muitas construtoras, por exemplo, vão até o Nordeste e levam mão de obra daqui. Porque elas não podem contratar um nordestino. Há pouco capital no Nordeste, ou seja, não é uma mão de obra que vai trabalhar num ambiente intensivo em capital. Logo, a produtividade do nordestino vai ser baixa. Então, não compensa pagar todos os custos regulatórios com uma mão de obra baixa. Então, eles levam aqui do Brasil. Mantém-se o monopólio das elites paulistas. Nunca... A política do café com leite continua. Só que dessa vez, através desse véu regulatório, cujos lobistas são os fascistas da Fiesp. Se houvesse uma separação, então eu falo, não, São Paulo tem que se separar do Brasil. Aí o pessoal fala, você odeia nordestino. Não, seu imbecil. Os estados que mais iam se beneficiar da separação seria o próprio Nordeste. Ora, finalmente as indústrias, o capital poderia entrar ali e contratar esses caras a baixo custo, como se fosse uma mini China, sem o pibismo comunista chinês, marxo-keynesiano. Então o maluco ia entrar no Nordeste ali, investir, ia fazer produtos voltados para baixa renda, ou seja, voltados para o consumidor nordestino, ou talvez até para exportar mesmo, e assim o Nordeste ia ter níveis de crescimento assombrosos, de forma até que os paulistas poderiam comprar produtos nordestinos que concorreriam com os monopólios da Fiesp. Mas para isso teria que ter separatismo, nós teríamos que nos livrar dos lobistas e de Brasília. Então quando eu falo vamos separar São Paulo, não odeio os nordestinos, pelo contrário, eu odeio Brasília. Eu odeio os políticos, eu odeio os fascistas da Fiesp. Mas toda a esquerda se baseia nessa dicotomia entre fascismo e vitimismo. A esquerda é composta por esses dois fatores. O fascismo ou vitimismo. É sempre assim. Então, a esquerda sempre começa com uma vitiminha. A esquerda sempre começa com alguém que, ao invés de procurar ser caridoso com o seu irmão em Cristo, ele procura manter os seus privilégios. Ao invés de procurar servir o seu irmão em Cristo com bons produtos e assim sustentar a sua família, ele procura ferrar a humanidade para conseguir um monopólio e ganhos espúrios. É uma avareza. É uma inveja. Então, a esquerda é sobre monopólios. O próprio Estado começa assim. O Estado não quer concorrência no setor de segurança. E assim nascem os Estados. Justamente porque aquele que controlar o monopólio de segurança vai controlar todos os outros, né? Então sempre começa com uma vítima. Por exemplo,
Coitadinhos dos taxistas, o que vai ser deles sem o Uber? Então, começa com o vitimismo. Depois vem o fascismo como uma dicotomia. Então vem o fascismo regulatório, o fascismo proibitivo. Essa mania de querer regular os aplicativos de carona. Agora o Dória quer obrigar os motoristas de Uber a ter aula de viadagem. Você tem que ter consciência sexual lá. Essas porra aí. Então, sempre descamba para agressão de um outro setor. Então existe o setor mimimizento, a vítima. E cabia até um artigo de antropologia sobre isso. Vem um setor mimimizento, que é a vítima. Aí vem o governo, pode deixar, e agride um outro setor. E assim a sociedade vai se infantilizando. A política é infantilizadora, da mesma forma que as relações econômicas concedem maturidade ao homem. E a esquerda vive dessas agressões infantis entre a vítima e um bode expiatório, por assim dizer. No final das contas, todo governo funciona assim, através do sacrifício de um bode expiatório. O antropólogo René Girard falava sobre isso. Scapegoating. Então ele dizia o seguinte: aquilo que mantinha as sociedades bárbaras mal e porcamente unidas antes do cristianismo era a ideia de um sacrifício de um bode expiatório, um inimigo comum. Até que sacrificaram Cristo. E quando Cristo ressuscitou, provando a sua inocência, esse aspecto sombrio da humanidade foi revelado. A imoralidade do bode expiatório foi revelada. Mas todo Estado funciona assim. Há sempre um inimigo comum e sempre alguém é sacrificado para manter este arranjo, esta desordem na ordem. É o contrário da economia, que é uma ordem no aparente caos. O Estado é uma desordem na aparente ordem, eu diria. Agora, uma coisa interessantíssima que o René Girard falou é que a manutenção desta ordem desordeira, que é o Estado, ou qualquer outra, só é possível se as pessoas não enxergarem a questão do bode expiatório como ela realmente é, uma injustiça, algo moralmente errado, algo objetivamente errado do ponto de vista moral. Então, se as pessoas falam, não, peraí, nós estamos sacrificando um inocente, o sistema cai. A tirania acaba. É por isso que o cristianismo nos trouxe um período de tanta prosperidade na Europa Ocidental, por exemplo. Porque a barbárie praticada contra Jesus Cristo demonstrou o erro que era as antigas hierarquias pagãs, cuja maior manifestação é o Estado-nação. E o Estado democrático é bem pior, né? Porque o Estado democrático se coloca no papel da própria divindade pagã que recebe esse sacrifício. É um absurdo. Então o cristianismo, que mostrou que o homem sacrificou a mais inocente das vítimas, trouxe um período de prosperidade justamente porque fez surgir ideias de direito natural, de lei natural. São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, os grandes doutores da igreja. Só que aí nós abandonamos o cristianismo. Veio o iluminismo. Aí nós temos um problema sério. E agora, com o constitucionalismo, o problema é bem maior. Porque nós simplesmente não mais estamos sacrificando vítimas inocentes. Nós não mais estamos buscando bodes expiatórios para resolver os nossos problemas. Sabe por quê? Porque o governo assim decretou. Não, ele não é uma vítima inocente, não é um bode expiatório. Ele violou uma coisinha aqui que eu escrevi, que é a Constituição. Olha a Constituição aqui, ó. Escrevo qualquer merda aqui, tá valendo, né? Então pronto. Este mecanismo desordeiro, esta ordem desordeira que é o Estado, se protege contra a percepção que as pessoas poderiam vir a ter de que nós estamos sacrificando vítimas inocentes, simplesmente decretando que elas não são inocentes. Isso se chama constitucionalismo. E todo desgraçado que defende isso não pode jamais se dizer de direita, conservador, libertário, capitalista, ou seja, ele nunca pode se autoelogiar. Ele é um esquerdopata. Maldito. E sempre será. Ah, mas ele é empresário. Ué. E os empresários nazistas eram o quê? Ah, mas o nazismo era de direita, é? Controlando preços? Controlando os salários de cada empresa? Que diacho de direita era essa? Então o pessoal não estuda porcaria nenhuma. O pessoal não sabe nada. O pessoal acha que vai mudar o sistema votando. Olha, voltando para aquela questão do Kim Kataguiri, lá o cambojano dos infernos. O cara não conseguiu destruir um sindicalista de esquerda. Esse cara perde debate para esquerdista.
declarado. Ele perdeu debate pra minazinha maconheira lá da UBS, do Uni lá. Agora perdeu um debate com um sindicalista. Eu nem vi isso, a minha mãe que estava me mostrando isso. Aí começou a falar que o... Não, porque o Lula, ele... Eu acho que o Lula é ladrão. Eu acho que o Lula desviou. Ele podia ter desmontado aquele sindicalista que se ele quisesse. O sindicalista começou a falar que o Lula foi importante para reaver a economia brasileira. Se o Kim Kataguiri soubesse alguma coisa, ele podia ter desmontado o cara. Ele podia falar, primeiro lugar, nos primeiros anos de governo Lula, ele subiu a taxa Selic lá para casa dos 20%, 26% ali. Austeridade. Algo que a esquerda é contra. Depois ele começou a expandir o crédito loucamente. Mas não aconteceu uma subida de preços porque o real estava forte relativamente ao dólar, porque havia uma bolha imobiliária nos Estados Unidos e mais a guerra do Iraque. Então o dólar estava se enfraquecendo diante do real, relativamente. Isso, porém, não estava encobrindo o fato de que a expansão monetária no Brasil estava acontecendo. Isso sempre ia dar errado. Não estava havendo formação bruta de capital. A produtividade marginal do trabalhador brasileiro estava em queda durante toda a década de 2000, que você fica elogiando. Aí, quando aconteceu a crise de 2008, veio coisa pior, a nova matriz econômica, que o Lula instituiu e foi continuada pela Dilma. Mais expansão de crédito. As commodities que estavam se segurando começaram a não se segurar mais. Houve a explosão do preço da gasolina. E quando o dólar voltou a se fortalecer, tudo aqui, toda aquela sujeira que tinha sido colocada por debaixo do tapete explodiu. Aí vem o Paul Krugman falar que não, a economia brasileira tá ok. Quando o Paul Krugman falou isso, eu falei, bom, vai estourar essa porcaria. Não deu outra. Crise de 2015, 2016. Agora as pessoas estão todas endividadas. Se você somar ativo e passivo, contando com a dívida financeira, a situação do trabalhador brasileiro nunca foi pior. A empregabilidade a longo prazo nunca foi pior. Então, aquela imagem da TV de plasma resplandecente para passar a viadagem na Globo, enquanto a família está destruída, endividada, sem perspectivas de longo prazo, isso é pura verdade. O Kim Kataguiri podia ter acabado com ele ali. Não acabou porque ele não sabe economia. Não sabe nada. Então é essa a direita? Essa é a nossa direita? Esses são os nossos conservadores? Os nossos conservadores é um roqueirozinho fracassado que defende a proibição do funk? Que defende a Anatel? Que defende o fim das nossas privacidades? Porque ele defende que o governo regule as comunicações? Essa é a nossa direita, cara. Então vocês merecem uma ditadura de esquerda mesmo. Vocês merecem isso para pior. Então eu não sei onde isso vai dar. O Brasil nunca teve uma direita. Vocês têm que assistir um vídeo do Cristiano Quioca, onde ele mostra a destruição da direita brasileira a partir do getulismo. É claro que o conservadorismo brasileiro já vem sendo corroído há muito tempo. Começa com Dom Pedro II, que proibiu a formação de padres no Brasil, e tem psicopata que gosta dele. Não, porque eu sou monarquista. Você não é monarquista de merda nenhuma. Se você fosse monarquista, você defenderia pequenos reinos e ducados, não o Império Brasileiro. Aí vem a proclamação da República com aqueles positivistas nojentos. E aí, quando veio o getulismo, realmente todas as esperanças do Brasil acabaram. Todas. Então, realmente, eu não sei como é que nós vamos fazer para sair disso. Eu não sei como é que nós vamos fazer para sair de todas essas armadilhas que nós estamos vivendo. Bom, a primeira coisa que eu diria é para não votar. Não é para votar. Vocês não podem discutir com esses caras. Vocês não podem entrar no diálogo venenoso da política, que é uma mentira. Eu mesmo estou falando aqui que o menos pior é o Bolsonaro. Mas você acha que eu vou votar no Bolsonaro? Você acha que eu vou votar naquele psicopata? Aquele estatista? Claro que não. Se tem um cara como o Bolsonaro, qual é a esperança que a única esperança vai ter, que é o separatismo? Nenhuma, ele é mais um unionista. Ele simplesmente vai amansar todos os ânimos dos separatistas. Todo o ímpeto dos separatistas vai desaparecer. Qualquer probleminha que acontecer, a culpa vai ser do conservadorismo, não do Bolsonaro. E assim a esquerda vai voltar a se fortalecer. Nós não podemos dialogar com esses caras, nós temos que nos ater à moralidade, que é a única arma que nós realmente temos efetiva contra o Estado, e não votar. Outra coisa, temos que parar de subsidiar bandido. Então eu chego ao ponto de ver direitista contra a pena de morte. Então você não é direitista, você é contra a pena de morte, você está com o mesmo discurso do PSOL, com o mesmo discurso da Maria do Rosário? Ora, uma sociedade que perverte a ordem natural de justiça está subsidiando bandidos.
E como economista eu digo, tudo aquilo que for subsidiado, né, artificialmente, vai ter demais. Se nós sacrificamos a ordem natural para ser bonzinho com bandido, nós vamos ter bandidos demais. É simples. É o contrário do que havia, por exemplo, na Inglaterra, antes da Batalha de Hastings, antes de 1066, quando os reis tinham pouquíssimo poder e questões de justiça se resolviam da maneira mais descentralizada possível. Por exemplo, os Boer. Tom Bell escreve no Polycentric Law sobre os Boer. Eram grupos de pessoas ali, 10, 15 pessoas no máximo, que era como se fosse uma seguradora de justiça. Se um membro desse grupo fizesse alguma catsata, o grupo se comprometia a pagar as indenizações restitutivas do crime que ele cometeu. Estou falando de crimes menores, né? Não de assassinato. Ou seja, uma pessoa com mau comportamento não entrava num BOR, portanto ela não estava protegida. Essa sociedade, para usar termos hopeanos, ia aos poucos excluindo esses maus elementos. A nossa sociedade faz o contrário. Ela está incluindo os maus elementos dentro do seio da sociedade, e o que nos fragiliza como sociedade. Fragiliza a nossa propriedade privada. Meu pé está doendo. Então, eu não sei como é que vai ser. A única coisa é que nós temos que ter, primeira coisa, temos que ter coragem moral. O meu pai, por exemplo, falou para eu não fazer esse vídeo. Eu falei, pai, tô nervoso hoje, vou fazer um vídeo contra a joão-dorização da direita, vou meter o pau em todo mundo, vou falar que não tem mulher no libertarismo porque elas procuram poder mesmo, em vez de ter princípios morais, vou meter metralhadora aqui. Aí ele falou, não faça esse vídeo. Por quê? Porque você vai ser muito criticado, você vai sofrer processo, vai dar problema. Aí eu falei, esperei ele subir, ele tá lá em cima agora. Falei, não, eu vou fazer esse vídeo, sabe por quê? Porque nós estamos numa guerra. Isso aqui é guerra, esse vídeo é uma arma. Falar a verdade nessa sociedade pautada na mentira é uma arma. Então nós vamos pra guerra. Vai ter consequências? Vai, porque na guerra você toma tiro, você toma estilhaço. Então nós vamos pro pau. Eu realmente não tenho muita coragem pro combate físico, mas coragem moral eu tenho, então eu fiz. Então, como dizia o sargento fuzileiro naval Daly, na batalha de Bellewood, na Primeira Guerra Mundial, ele ia fazer um ataque quase suicida ali, ele gritou pros soldados dele, "Come on, you son of bitches! Do you want to live forever?" E foi pra cima. Vocês querem viver para sempre? Eu não quero viver para sempre. Eu quero me encontrar com Jesus Cristo, meu Salvador. Então vamos pra cima. Então é isso aí. Deixa eu responder as perguntas. Inclusive, imediatamente antes de começar a gravar essa live, eu pedi pro Espírito Santo me inspirar, porque eu queria realmente fazer uma crítica pesada, ele me inspirou. Muito obrigado, Espírito Santo. Vamos lá. Perguntas. Eu não vou responder muitas perguntas porque eu preciso sair. Eu sou sempre com pressa hoje em dia. O Lucas Mateus lembra aqui que a direita de hoje defende educação controlada pelo Estado. Bom, se você defende educação controlada pelo Estado, você já defende... Você não é nem esquerdista mais, você já é um extrema-esquerda distópico. Porque nada me soa mais aterrorizante do que educação controlada pelo Estado. Então o Estado já começa a fazer lavagem cerebral nas criancinhas. O Estado já tem o domínio sobre as mentes das crianças, da formação do caráter delas. O que pode ser pior que isso? O pessoal às vezes fala assim, o áudio tá bugado, a imagem tá ruim. Meu amigo, eu sou sociólogo, eu não sou engenheiro da computação. Então se vocês querem um vídeo com bom som, com uma boa imagem, vocês podem procurar por aí, mas o conteúdo vai ser estatista. Isso é um trade-off que nós vamos ter que encarar aqui. Eu quero terminar essa live logo aqui porque eu fico preocupado se a live for muito grande, o pessoal vai ficar com preguiça de assistir. O Felipe Pedro de Alcântara pergunta o seguinte, num segundo turno entre o Bolsonaro e o Dória, você continuaria se abstendo do voto? Sim, eu não voto em ninguém. Eu não voto em ninguém. Pode ser Rothbard contra Hitler, eu não voto. Porque se fosse funcionar, se esse negócio de voto defensivo fosse funcionar, seria numa situação hipotética onde não mais seria necessário fazer o voto defensivo. Porque as pessoas já estariam tão revoltadas com o sistema que elas mesmas não deixariam o pior aí da equação tomar poder. Então, se você precisa votar defensivamente, é porque não vai adiantar.
É porque as pessoas ainda acreditam no sistema. E o sistema vai manipular o resultado da eleição, não impedindo o menos pior de ganhar, mas vão manipular tudo aquilo que ele for fazer no poder. O jogo ideológico que acontece nos jornais, nas colunas sociais, vai continuar acontecendo e você nunca vai sair disso. Se realmente a sociedade estivesse de saco cheio, faz, não, nós vamos acabar com essa merda aqui. Agora tem o Hans Hoppe contra o Hitler. Não, então vamos votar no Hans Hoppe, mas se o Hitler ganhar, nós vamos matar ele. Se essa sociedade existisse, você não precisaria votar defensivamente. Você ia lá, matava os dois candidatos direto e já estaria livre. Então é inútil. Se eu fosse votar em alguém, seria por motivos egoístas, não por motivos ideológicos. Então vamos supor que eu estou aqui no Brasil e está concorrendo o Ciro Gomes contra a Rainha Cristina da Suécia, que era quase uma anarcocapitalista. Inclusive, ela salvou a vida do padre Antônio Vieira. Pô, eu falo, olha, cara, votar é ruim para a sociedade, mas como eu quero livrar o meu da reta logo, eu vou votar na Rainha Cristina. Pode até ser que eu não resistisse à tentação de votar na Rainha Cristina para evitar o Ciro Gomes. Mas seria um ato puramente egoísta. Não seria condizente com a minha própria ideologia. O ideal mesmo seria sair matando o político. Esse seria o ideal. Ah, vereador aí, ó, vereador, atira! Senador a 3 horas. Fogo! Esse seria o ideal. Agora, quem eu desceria porrada mesmo seria a guardinha da CT, aqueles vermes. Luiz Newton Espíndola, você vai tomar um bloco bonito. Pergunta idiota. Tiago Carvalho, o que você acha das pessoas que falam que Jesus Cristo era comunista? São blasfemos. Se eles não se confessarem, eles vão pro inferno. Isso é uma blasfêmia da pior espécie. Os caras nunca ouviram falar na parábola dos talentos, né? É uma parábola que está nos Santos Evangelhos, onde Cristo dá os talentos. Ou melhor, Cristo conta de um homem que deu os talentos para os seus empregados e foi viajar. Quando ele voltou, aquele que havia recebido mais talentos tinha investido e multiplicado os talentos. Muito bom. O segundo tinha investido um pouco, ganhado um pouco, bom também. O cara que ganhou um talento, ele enterrou o talento e devolveu um talento. E o patrão deu uma bronca enorme nele, que ele não teve os ganhos. Então, Cristo está fazendo uma parábola capitalista. É claro que os talentos se referem aos dons que Deus nos deu e que nós temos que frutificar em forma de santidade nossa e do próximo. Mas se Cristo não fosse um capitalista, você acha que ele faria uma parábola dessas? Pagar o bom empregado? O cara não leu nem a Bíblia para falar um negócio desse. A Jordânia fez um comentário excelente aqui, um ponto importantíssimo que precisa ser dito. Liberar arma para quê? Ninguém precisa de permissão do Estado para exercer seu direito à legítima defesa. Comprem armas apenas. Sim. Se o governo permite que você tenha arma, tenha armas. Se o governo não permite, tenha mais armas. Mesmo porque, se a população tiver um monte de arma, se o governo libera ou não libera, é irrelevante. Se é que o governo vai existir, né? Alexandre Uri. São Wolfgang da Rastibônia fez um acordo com o demônio, tá? Só pra te ambientar aqui. O que vale mais, uma foto ou uma live dessa? Tá? Só pra você saber. Eu não tô fazendo acordo com ninguém aqui. Não, filme dublado não dá, né, Gabriel? Filme dublado é aquela coisa, né? E o cara fala, die, you motherfucking son of a bitch! Aí, a dublagem, seu calhorda! Não dá. Deixa eu ver se tem alguma pergunta bem pertinente aqui, porque eu tô com pressa.
Jordânia nos lembra que legalista é a escória da humanidade. Aliás, os fariseus que condenaram Cristo eram legalistas. Acabaram condenando Cristo. Enquanto que Pilatos era um relativista moral. Posso fazer uma live sobre as cruzadas, sim, é importante. Bom, foi mal que eu não vou poder responder todas as perguntas, vocês me desculpem. Só quero ver se tem alguma mega relevante aqui, algum comentário mítico. Edmund Burke não era um conservador, era um liberal raivoso. Obrigado, Lucas Barja, Deus te abençoe também. Bom, deixa eu pular todas aqui. Ó, vamos terminar então com um comentário do Bruno Jorge, que ele disse o seguinte: não existe estado mínimo, o mínimo não tem estado. Realmente, o mínimo não tem estado, porque mesmo que você viva no estado mínimo, vai haver microagressões, vai haver pequenos focos de poder desordenado, vai haver autoridades abusivas, então já vai haver microestado. Realmente, falar em estado mínimo significa que você está vivendo num mundo onde existem injustiças, mas que você vai combater essas injustiças. Da mesma forma, nunca vai existir um mundo com zero estupro, mas não é por isso que você vai aceitar o estupro. Agora, se existe um Estado, já existe a institucionalização dessas injustiças, então ele já não é mais mínimo. E se existe um Estado, ele já controla os monopólios mais estratégicos, que é o de segurança e de justiça, então ele tem praticamente carta branca para controlar todos os outros. Tudo que ele precisa é perverter as bases morais do sistema. Mas se ele existe, as bases morais do sistema já estão pervertidas. Aliás, todo o sistema é podre. Todo o sistema humano é necessariamente podre. O que não é podre é lá em cima. É nosso Senhor Jesus Cristo que nos redimiu. Então é isso, grande abraço.